Fala pessoal, tudo bem? Segundo vídeo da semana e olha, essa semana eu tô sentindo que eu vou bater semana passada, hein? Tô sentindo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos falar sobre a manifestação da esquerda que tomou as ruas de São Paulo e de mais um monte de capitais pelo Brasil, né? Manifestação ou showzinho de famosos? Vamos entender como isso se dá. Enfim, que a gente viu que ontem foi dia 21/9, ontem, domingo, dia 21/9, nós vimos uma manifestação da esquerda contra a anistia, né, pros criminosos do dia 8 de janeiro de 2023 e vimos também essa manifestação contra a PEC da prerrogativa, mais conhecida como PEC da blindagem. Enfim, foi uma manifestação grande, não vou mentir pra vocês, não posso falar que foi uma manifestação pequena de meia dúzia de gato pingado, como tava sendo, porque isso não é verdade, tá bom? Foi uma manifestação grande e bem organizada. Tivemos participação de artistas, tivemos participação de políticos da esquerda, Érica Hilton, Guilherme Cortez, Boulos, enfim. E eles movimentaram uma galera interessante. Agora, o que me chamou a atenção nessa manifestação toda, e isso contribui com que eu seja ainda mais convicta do meu pensamento a respeito da anistia e também da PEC da prerrogativa. Eu vi muitas placas nas imagens com mensagens de que Bolsonaro deveria morrer. Inclusive, uma militante aqui da minha cidade, professora, com uma placa dizendo que ela não enterraria Bolsonaro porque quem enterra bosta é gato. Cara, mensagens como Trump deveria morrer, mensagens como fogo nos fascistas, fogo nos racistas, fogo nos nazistas. Quem são os fascistas, racistas, nazistas? Pra eles, somos nós da direita, tá bom? Não que sejamos, tá? Porque eu não concordo que somos. Inclusive, gravei um vídeo a respeito do Charlie Kirk, que eu abordei esse tema de como a esquerda tenta desumanizar a direita pra atacar. Então, volta e assiste esse vídeo que tá bem interessante. Enfim, apesar de não ter tido muitos quebra-quebras, teve ali um ou outro conflito com a polícia, mas o que é natural de manifestações grandes, né? Que não acontece muito nas manifestações da direita, mas quando acontece a gente quebra o STF, né? Enfim, teve ali quebra-quebra. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi essa quantidade de ódio presente, sabe? De mensagens de violência presente, de mensagens de rancor presente. Isso me chamou muita atenção. Nós não vemos isso em manifestações da direita. Não tem nas manifestações da direita matem o Alexandre de Moraes. Não tem. Tem parem o Xandão, prendam o Xandão. Mas matem o Xandão? Não tem. Ah, quero que o Lula morra de cirrose e eu não vou nem ver se enterrou ou não. Não tem. Então isso me chama atenção e me enche os olhos para um aspecto muito importante, que é como essa violência está sendo polarizada, junto com a polarização política, como essa violência está sendo espalhada, junto com essa polarização de direita versus esquerda e centrão tentando equilibrar. Então foi muito interessante essa reflexão que eu tirei. E é interessante como eles constroem essa narrativa, esse argumento de somos pais de amor, somos patriotas, travestido com essa violência. Porque a gente vê lá a bandeira do Brasil estendida, aí tem a cantora X cantando Brasil de Cazuza, aí tem os discursos, tipo, o amor venceu, que o amor seja livre, que possamos amar todo mundo, menos o Bolsonaro e os de direita. Bolsonaro e de direita tem que morrer. Mas que o Brasil prospere, mas que o Brasil prospere dentro da nossa ideologia comunista. Entendeu? Érica Hilton, que é o comunismo com a bolsa dela de 17 mil reais. Enfim, eles estão percebendo como a direita criou essa narrativa de patriotismo e estão pegando alguns elementos da direita, bandeira do Brasil, por exemplo, que não é um elemento da direita, é um elemento nacional, mas que antes não era presente nas manifestações da esquerda e agora está se fazendo presente, aí colocaram lá a comparação da bandeira da direita, do Brasil contra a bandeira dos Estados Unidos, falando que a esquerda é mais patriota, endossando essa polarização e esse discurso de ódio. Como que nós somos brasileiros e dignos. Agora, quem tá de direita ali endossando os Estados Unidos não é brasileiro nem digno de misericórdia, nem digno de direito, nem digno de humanidade. Entende? É bem complicado isso. É uma narrativa que a esquerda vem criando há muito tempo nas redes sociais. Há muito tempo eu venho falando sobre isso. Mas vamos lá.
Então eles falaram sobre a PEC da prerrogativa, né? Ou a PEC da blindagem. Eu já fiz um vídeo aqui explicando ponto a ponto da PEC da blindagem, da PEC da prerrogativa. Se você não sabe do que eu tô falando, volta e assiste. Dei até minha opinião a respeito, se eu concordo, se eu não concordo. Não vou falar aqui porque eu quero que você volte lá e assista. Então vou pular essa parte da PEC da prerrogativa. E aí o que eu quero fazer com esse vídeo, né? Eu quero explicar pra vocês o que é a anistia, qual é o projeto da anistia e qual é a minha opinião sobre esse projeto da anistia. Vamos lá? O PL da anistia, ou o PL 2162/2023, do deputado Marcelo Crivella, propõe perdoar ou reduzir as penas das pessoas que estão ali enquadradas como criminosas dentro de manifestações políticas. Deixa eu tentar explicar melhor. Ele prevê essa flexibilização tanto da pena, né, quanto o perdão total da pena, desde as manifestações que aconteceram a partir do dia 30 de outubro de 2022 até a data que a lei for sancionada, que o PL for aprovado. Então, englobaria ali o que ocorreu no dia 8 de janeiro. E o que esse PL propõe? Vamos ponto a ponto desse PL, igual eu fui no PL na PEC da blindagem. Então, vamos ponto a ponto. O primeiro ponto é que a PEC da anistia, ela cobre os atos reivindicatórios políticos, como que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. O PL da anistia não cobre crimes de furto, não cobre, enfim, outros crimes que não estão relacionados diretamente ao ato ali reivindicativo político, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o PL da anistia é para as pessoas que forem enquadradas criminalmente dentro de um ato reivindicatório político, dentro de uma manifestação política. E quem que esse PL beneficia? Esse PL beneficia cidadãos, participantes ativos ou cidadãos comuns que investiram na manifestação financeiramente ou apoiaram a manifestação de alguma forma, desde que não estejam sendo julgados de forma especial, como é o Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos pelo STF. Então não pega, tá bom, o Bolsonaro, nem as outras autoridades que estavam ali naquele julgamento do STF. Essa PEC pega o povo que estava lá presente, tá bom? Pega as pessoas que estão presas até hoje, 2, 3 anos de prisão por causa dessa manifestação. Pega o cara que estava vendendo água lá e foi preso de tabela porque estava no lugar errado na hora errada. Entendeu? Então, essa PEC não é para políticos, tá bom? Essa PEC é para cidadãos comuns como eu e você. É importante deixar isso claro. Essa PEC, o que ela propõe? Ela propõe um perdão ali total da pena ou uma diminuição da pena para crimes como invasão ou danos, mas ela prevê que dano ao patrimônio público pode sim ser punido com multas ou sob restituição, tá bom? Então, ela não é irrestrita, ela não é, a gente cobre qualquer crime. Então, ela tem ali as suas restrições. E os crimes mais graves deveriam ser encaminhados para o STF julgar e aí entender se é passível de condenação ou não. E como eu já disse, né, ela tem um limite, ela não anistia líderes em julgamentos à parte, como o Bolsonaro e todos os outros 6, 7 ali que estavam sendo julgados juntos. Então é uma PEC voltada para o cidadão comum, tá bom? Para as pessoas que estavam lá, para as senhoras que estavam lá, para as famílias que estavam lá. E é importante deixar isso claro. A gente não tinha lá terroristas como a esquerda pinta, né? Nós tínhamos lá famílias inteiras, mãe, pai, vó e filhos, tio, sobrinha, neto, eram famílias inteiras, que muitas vezes, levado pela ânsia do movimento, e olha que eu nem tô entrando no tema de que tinham infiltrados, tá bom? Porque eu creio que tinha, mas enfim, não vou nem discutir isso nesse vídeo. Mas motivados pela ânsia do movimento, quem aqui já participou de show ou de grandes manifestações sabe que a energia do público, das pessoas junto, e energia que eu digo aqui não é energia espiritual não, tô falando da vibe do ambiente mesmo. Eles levam as pessoas a esse frenesi, a essa influência, entende? É o que a gente chama de caos social. Eles levam as pessoas a esse caos social. O que a gente viu ali foi esse caos social gerado. Não foi um atentado terrorista e muito menos uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa de golpe de Estado tem tanque de guerra envolvido, tem um líder que assumiu o governo envolvido, tem armamento envolvido. O Bolsonaro nem no Brasil estava. Entende? Ah, beleza, eles iam tomar o Estado. Ia botar quem? A senhora que defecou na mesa do Xandão? Não ia, entendeu? Então, quer enquadrá-lo sobre invasão, ok? Quer enquadrá-lo sobre dano ao patrimônio público, ok? Sobre furto, porque teve gente que levou a bola, que levou o relógio, sei lá, levaram as coisas de lá, ok? Beleza.
Agora, como crime de golpe de Estado, condenando a 12, 15, 17 anos de prisão, é demais, né? Então, a PEC da anistia prevê justamente a gente discutir caso a caso, para os casos mais graves, e a gente flexibilizar a pena, perdoar a pena para os casos mais simples, de pessoas que foram encontradas ali e levadas depois para cadeia, enfim, ou estão em prisão domiciliar, ou estão sendo julgadas nesse sentido. Eu sou a favor da anistia não só porque não enxergo o que aconteceu como golpe de Estado, não só por isso. Quando a gente vê a anistia de 1979, que perdoou crimes bem mais graves, a gente está falando aqui de ditadura militar e tudo mais, ele promoveu uma certa paz entre a população. Ele promoveu uma bandeira branca, entende? Entre a população. E eu acho que hoje o Brasil está precisando disso. Por causa dessa polarização, por causa desse negócio de direita contra esquerda e esquerda contra direita, cara, a gente tá em guerra. E a anistia traria essa redução dos ânimos, tanto de um lado quanto do outro. A anistia traria esse diálogo, esse debate de ideia, sem o desejo da morte, sem o desejo de aniquilação e sem também toda essa fake news envolvida e essa polarização e essa violência envolvida. Por isso que eu acho que o projeto de anistia para o dia 8 de janeiro vai além somente das pessoas que estavam envolvidas no dia ali, pessoalmente. Praticamente o Brasil todo se envolveu. Se não estavam lá, estão se envolvendo hoje na rede social. Eu não estava lá. Mas não é a primeira, não é a segunda, não é a última vez que eu tô falando do dia 8 aqui, de 2023, 8 de janeiro de 2023. Então o Brasil inteiro se envolveu emocionalmente com isso. Seja apoiando, seja condenando. Seja entendendo e gostando, seja não entendendo e rechaçando. O fato é, a grande maioria dos brasileiros tem um envolvimento emocional com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a aprovação desse projeto traria panos quentes para essas emoções. Traria um respirar, traria um afago, traria um refrigério para essas emoções. Por isso que é tão importante o projeto da anistia. E eu realmente fico muito entristecida quando eu vejo manifestações grandes, como foi a da esquerda ontem, com mensagens de ódio, sabe? Desejando que o pai de família apodreça e morra na cadeia porque estava ali se manifestando. É triste isso. É triste. São pessoas que dizem defender a democracia, mas na primeira oportunidade que tem para destruir o inimigo, negocia a democracia. Negocia a democracia. Isso é muito triste. E é por isso que eu endosso a necessidade que nós temos de aprovar e aprovar com urgência esse projeto de anistia. No dia 17 desse mês agora foi votado a urgência, então ele vai tramitar ali sem passar nas comissões. Então creio que semana que vem ou na próxima já vai ser votado. O Senado tá ainda bem ressabiado com isso. O Lula já disse que vai vetar, mas enfim, a gente não entende a negociação por trás de tudo isso, né? O fato é, cara, como seria um refrigério pro Brasil ter essa anistia? Como seria? E aqui eu não tô falando de Bolsonaro, bolsonarismo, não é isso. Eu tô falando de famílias inteiras que foram devastadas por esse julgamento injusto. Famílias perderam entes queridos, o Clesão morreu na cadeia por julgamento injusto. Então seria de verdade um bálsamo pro povo brasileiro. Seja ele de direita ou seja ele de esquerda. De direita porque abaixaria a bola e de esquerda porque a direita abaixando a bola, eles baixam a bola também. Tá na hora da gente baixar um pouquinho a guarda nesse sentido, sabe? Não tô falando que a gente tem que caminhar junto na ideologia, não é isso não. Mas a gente precisa ter espaço para dialogar com o outro. Ter espaço para debater com a ideia contrária à nossa, porque isso aprimora a nossa ideia. Então fica aqui o meu posicionamento a respeito da anistia. E estou em oração para que nessa semana ou a próxima isso seja votado de forma positiva e o Brasil possa respirar um pouquinho dessa polarização toda. Gente, é isso, viu? Deixe seu like, compartilha esse vídeo, deixa aqui sua opinião se você concorda com a anistia, se você não concorda, mas deixa com respeito, tá bom? Porque os comentários respeitosos eu tô excluindo. É isso, tamo junto, tchau, tchau.